Olá para todas! No último vídeo que eu fiz aqui para o Entre Nós, exploramos sobre a distraída. Falamos das consequências, dos problemas que a distraída enfrenta. E hoje eu quero falar de uma mulher que teve muita percepção. E você vai entender a importância que é você e eu sermos como esta mulher, que percebia não só aquilo que estava acontecendo na vida dela, mas ela também tinha uma percepção para entender o que estava acontecendo ao seu redor e com pessoas ao seu redor. E você vai entender também como que, sendo essa pessoa perceptiva, você consegue alcançar muitas coisas. O programa Entre Nós de hoje vai envolver um pouquinho, ou talvez um montão, de meditação na Palavra de Deus. Mas isso vai ajudar você também, que não tem o hábito de meditar na Palavra de Deus, a aprender como você deve meditar e tirar proveito da palavra. A Bíblia é um GPS para a nossa vida. Sabe quando você usa o GPS, você quer chegar em algum lugar e o GPS te ajuda a chegar lá? Aqui, olha, é o GPS para a nossa vida. A Bíblia, ela nos leva até a felicidade. Ela é um livro antigo, mas também muito atual. Você consegue, se você souber, é claro, desvendar os segredos e como meditar e ler a Bíblia, você consegue tirar verdadeiros tesouros da palavra de Deus. Então hoje é isso que eu quero fazer. Eu quero levar até você um tesouro que eu também encontrei. Hoje nós vamos falar de uma mulher que foi perceptiva. Você sabe o que é ser perceptiva? É você ser uma pessoa atenta, uma pessoa que não está somente preocupada com você mesma. Você se preocupa com o que acontece ao seu redor. Então, hoje nós vamos falar de uma mulher que nós nem sabemos o nome dela. Só sabemos o lugar de onde ela veio. Se chama a Mulher Sunamita. Nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Vamos lá? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu, o profeta, a Sunem, havia ali uma mulher importante. Aí a gente para aqui. Havia ali uma mulher importante. Por que é importante a gente parar aqui? Porque você precisa entender que ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher importante. E apesar de ser importante, pensa só, naquela época, mulheres não eram importantes por si mesmas. Ela era importante. Obviamente, ela tinha um marido que era rico, que possuía terras, ou que tinha alguma posição. A Bíblia não explica, mas com certeza ela era importante por causa do marido dela. Vamos ter isso em mente. Ela era uma mulher importante. Vamos lá, então, continuando. Havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. Ela reteve a quem, hein? Ela reteve o profeta. Olha só, que interessante. Com tantas mulheres, uma mulher convidou Elias para ir à sua casa comer, cear. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Outro ponto importante para a gente entender. Você vê, toda vez que o profeta passava por ali, ele entrava, ele ia na casa dela para comer pão. E fala, todas as vezes. Isso quer dizer que não foi só uma vez, foram muitas vezes. Que ele estava viajando e que ele precisava de um alimento. Ou seja, essa mulher, ela não estava olhando só para a vidinha dela, para o quadradinho dela. Ela estava perceptiva do que estava acontecendo. Provavelmente, tudo indica, a Bíblia não fala, mas tudo indica, pelas atitudes dela, que era uma mulher temente a Deus. Por isso
ela buscava agradar a Deus. Por isso, ela queria servir ao profeta, porque ela sabia que servindo ao homem de Deus, ela também estaria servindo a Deus. Eu acho isso aqui muito lindo. Olha só. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado, muito legal, que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela percebeu que realmente Eliseu era um homem de Deus. Ela percebeu e ela falou: eis que tenho percebido que ele é homem de Deus. Aí ela fala: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Isso é uma coisa que é especial de uma mulher, né? Ela perceber, ela pensou nas necessidades principais daquele homem. E ela quis fazer algo que ninguém tinha se oferecido para fazer. Ninguém tinha percebido. Mas essa mulher, que era importante, ela não precisava. Ela tinha servos, ela tinha marido, ela tinha dinheiro. Você vai perceber que ela não estava pensando em pedir nada. Ela realmente tinha os seus olhos voltados para Deus. E essa percepção dela de entender a necessidade daquele homem de Deus, daquele profeta, levou a ela a alcançar algo que ela já achava que nem tinha mais como alcançar. Então ela falou com o marido: vamos providenciar então esse quarto. E ela construiu lá o quarto para Eliseu, junto ao muro, colocou uma cama, um candeeiro, tudo que ela falou que ia fazer, né? E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Giazi: chama esta sunamita. Olha só, gente, vamos entender uma coisa aqui. Quando você é excelente no que você faz, quando você é uma pessoa perceptiva e você faz aquilo que ninguém está percebendo que é necessário, você vai lá e percebe, você presta atenção naquilo que é necessário, não porque você quer algo em troca, mas porque você realmente quer ser uma pessoa excelente para o seu Deus. Automaticamente, aquelas pessoas para quem você está sendo excelente, elas meio que se sentem assim: meu Deus, essa pessoa pensa em tudo. Essa pessoa é tão boa naquilo que ela está fazendo que eu preciso fazer alguma coisa por ela. É uma coisa natural do ser humano. Então, você vê que essa mulher, essa coisa dela perceber e ela ir lá e agir e fazer quando ela não precisava fazer. Ela não precisava ser perceptiva, porque ela era importante. Se ela olhar só para a vidinha dela, para o umbigo dela... por que eu vou olhar para o lado? Por que eu vou olhar o que o profeta está precisando? Eu vou olhar para a minha vida. Eu vou olhar para o que eu estou precisando. Então eu estou precisando disso aqui, então eu vou conseguir o favor do profeta. Vocês vão ver agora que ela não era esse tipo de pessoa. Ela não estava fazendo nada por interesse. Então disse ao seu servo Giazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Giazi: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Em outras palavras, você tem tratado a gente com tanto carinho, com tanto cuidado, que eu preciso fazer alguma coisa por você. Fala para mim, o que você quer? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Porque Eliseu tinha acesso ao rei, né? Ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Eu sou a mulher do povo. Eu não preciso que você peça nada ao rei. Eu não preciso que você peça nada ao capitão do exército. Ela falou, olha só, para Eliseu. Aí, então disse ele: que se há de fazer por ela?
Aí ela provavelmente já tinha ido embora e Eliseu, o que eu vou fazer por ela? Eu tenho que fazer alguma coisa, Geazi. Fala aí, meu filho, o que você viu? O que você acha que a gente pode, que eu posso fazer por ela? Porque olha o que ela tem feito pela gente. Ela pensou, ninguém nunca me ofereceu pão, ela me chamou para entrar na casa dela toda vez que eu venho e me oferece pão. Aí ela agora oferece esse quarto pra gente. Não, eu tenho que fazer. Geazi, o que eu posso fazer por ela? Aí Geazi responde, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Olha que interessante. O marido era velho e ela não tinha filho. Provavelmente você sabe que naquela época era bom que as mulheres tivessem filhos, porque depois eram os filhos que iam cuidar de suas mães, de seus pais, né? E ela não tinha. Ela não tinha garantia para o futuro. Ela não tinha garantia para o futuro dela. Ela não tinha um filho. E o marido já era velho, então provavelmente, né? Aí no versículo 15 é assim, por isso disse ele, chama. Muito lindo isso, gente. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ai, que coisa linda. Abraçarás um filho. Olha o termo que Eliseu escolheu para falar para ela. Não é assim, você vai ter um filho. Não. Você vai abraçar um filho. Ele foi carinhoso com ela. Você vai abraçar um filho. Ele quis ali naquele momento, quando ele falou, você vai abraçar um filho, não é você vai ter um filho, você vai estar abraçando o seu filho. É assim, para que ela tivesse aquela sensação de abraçar aquele desejo que ela já achava que nem ia conseguir realizar, né? E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha só que coisa linda. Aí no versículo 17, provavelmente passou o tempo, passou o ano, né? E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Tem mais coisas interessantes sobre essa mulher que às vezes falta muito em mulheres que estão buscando mais para Deus. Você às vezes vive uma vida, seja você obreira, seja você membro da igreja, seja você uma esposa de pastor como eu. Você não coloca ninguém nessa posição de ter que te abençoar. E acima de tudo, você muitas vezes não coloca nem Deus nessa posição. De falar assim, eu tenho que olhar, eu tenho que abençoar essa mulher, essa pessoa, porque olha o que ela tem feito. Será que você tem vivido a sua vida percebendo o que tem acontecido ao seu redor? Aí você fala assim, mas eu sou tão ocupada, Como que será que você pode perceber? Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes você anda na rua, ou você entra numa loja, ou no ônibus, e você vê uma pessoa triste? E você percebe que aquela pessoa está triste e você se aproxima dela para ajudar, para dar uma palavra, para fazer algo por aquela pessoa. De repente, é uma pessoa que está do seu lado, bem do seu lado, é uma vizinha, um familiar seu, e você não faz nada. Você nem observa o que essas pessoas ao seu redor estão passando. Ser essa pessoa perceptiva faz parte da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus. Porque é assim que nós exalamos o perfume de Deus. E às vezes você não vai precisar construir um quarto, colocar uma cama e nem tampouco convidar essas pessoas para comer na sua casa. Hoje você pode fazer isso levando a palavra de Deus, levando consolo. Quantas pessoas hoje em dia nós temos visto que a atualidade, uma das coisas que a gente também falou em outros vídeos, a atualidade tem levado pessoas a se tornarem amargas, críticas, depressivas, e essas pessoas precisam de ajuda. Você sabe o caminho da ajuda, você sabe que você pode ajudá-la, mas de repente você nem percebe
o que tem acontecido ao seu redor, porque você não tem sido uma pessoa perceptiva, você tem sido distraída. Então, minha amiga, fica aí a dica aqui que eu trago para vocês hoje através desse exemplo de mulher que a Bíblia fez questão de ressaltar para a gente. Seja uma mulher perceptiva. Não fique olhando só para a sua vida. Você vai ver que, sendo essa pessoa, você vai ser abençoada. Você vai colocar não só aquela pessoa numa posição de querer retribuir para você, a gratidão que ela sente, ela vai querer retribuir, mas não por causa disso. Mas porque, olhando para o seu Deus, você sabe que você está fazendo muito mais, que você está fazendo muito mais para Ele. Você vai ver que você vai desenvolver como pessoa, você vai desenvolver como mulher de fé, você vai desenvolver como cristã e você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Olha que exemplo espetacular. Fica aí a dica que eu também estou trazendo para a minha vida. E eu gostaria muito de ler os seus comentários. Claro, eu sempre enfatizo, se você precisa de ajuda, busque uma igreja mais próxima, vai ter um obreiro, uma esposa de pastor, um pastor, pessoas de fé que estão ali para te ajudar. E uma ajuda pessoalmente é muito melhor do que uma ajuda ali teclada, não é verdade? Então, fica a dica, eu vou amar ler os comentários de vocês sobre como você planeja mudar, o que você planeja começar a fazer para ser uma pessoa mais perceptiva, não ser distraída. O que você vai fazer? Você tem que agir, colocar em prática, tá bom? Então fica aqui a minha dica de hoje para vocês. E eu sou a Ananda Bezerra para o Entre Nós. Você concorda que às vezes, devido à correria, acaba se esquecendo de algo? É tanta coisa que fica difícil lembrar de tudo, não é mesmo? É por isso que nós criamos o Planner Godlywood, que foi desenvolvido especialmente para você organizar o seu dia a dia. Além disso, você terá minhas dicas de como ser uma mulher moderna à moda antiga. Acesse o site arcacenter.com.br e adquira o seu.